Precisamos aprender a mudar o termo culpa por responsabilidade. Às vezes nós procuramos culpados, queremos sempre apontar que a culpa de algum erro que nós cometemos é do outro. Ah, mas foi o outro que gerou isso em mim, mas eu só tive essa atitude por causa de. E queremos apontar a culpa. Primeiro, nós precisamos compreender que culpa, pensar em culpa, procurar culpa, não produz crescimento. Nós precisamos pensar em responsabilidade. Então, aprenda a substituir esses termos na sua mente. Culpa por responsabilidade. Outra coisa importante é compreendermos que é algo intrínseco ao ser humano, faz parte do inconsciente do ser humano. Sempre responsabilizar outras pessoas pelos seus próprios atos. Nós vemos isso desde o Éden, quando o Senhor chamou Adão, e Adão se envergonhou porque reconheceu que estava nu como consequência do pecado, e então o Senhor lhe pergunta: o que fizeste? Comeste do fruto da árvore que eu te falei para não comer? E Adão diz: a mulher que o Senhor me deu, ela me deu do fruto e eu comi. Quando o Senhor se dirige à mulher, a mulher diz: a serpente me enganou e eu comi. Ou seja, é algo intrínseco ao ser humano. Sempre buscar responsáveis pelos seus próprios atos. Nós precisamos ter autorresponsabilidade e entender que eu sou responsável por todos os atos que eu cometo. Alguns atos que eu cometo até podem ser motivados por alguma coisa, mas eu sou responsável por ele e pronto. Que essa verdade seja uma máxima na nossa vida e com toda certeza nós viveremos bem melhor. Queridos, sejam muito bem-vindos mais uma vez à nossa Escola Bíblica Dominical aqui na nossa Academia de Pregadores. Estamos estudando o quarto trimestre de 2022, lição de adultos, e na aula de hoje estudaremos a lição de número 7, do dia 13 de novembro de 2022. E o título da nossa lição é: a responsabilidade é individual. Se não me falha a memória, foi na aula passada que eu disse, tratando, né, sobre a justiça divina. Foi exatamente na aula passada que eu disse. Tem pessoas que dizem: ah, mas eu não sei o que deu em mim. Ah, o diabo me influenciou e eu fiz. E algumas pessoas fazem isso tentando se eximirem da sua responsabilidade. Mas Deus sempre trata cada um de nós com a nossa individualidade. O interessante de pensar na responsabilidade diante de Deus de forma individual é que Deus considera todas as coisas. Deus considera o conhecimento que nós temos, Deus considera a maturidade que nós temos. Deus não põe sobre nós uma responsabilidade além daquela que nós podemos ter. Deus considera a própria revelação de Deus que cada um tem, o próprio conhecimento do que é certo e do que é errado, e por ser Ele Deus e que nos conhece mais do que nós mesmos, Ele nunca nos responsabiliza mais do que deveria. Muito pelo contrário. Mas nós precisamos entender que a responsabilidade é sim individual. O texto áureo está em Ezequiel, capítulo 18, e o versículo 20. A alma que pecar, essa morrerá, ou seja, aquela que pecou. É claro que a alma aqui não está falando dessa parte material do ser humano. A palavra alma aqui está fazendo uma alusão ao ser humano, a uma pessoa, seja homem ou mulher. Então, a gente pode muito bem substituir o termo alma aqui por pessoa. A pessoa que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá também sobre ele. Verdade prática: para além da responsabilidade individual, a palavra de Deus se posiciona contra o fatalismo, isto é, contra a ideia de que tudo está determinado por um rígido
destino. A gente sabe que todas as coisas estão condicionadas à vontade, à atitude do ser humano. Deus sempre fez isso e a Bíblia está cheia dessas ações de Deus. Te proponho a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. Deus está sempre propondo, Deus está sempre orientando, ensinando, mas Deus está propondo aquilo que é bom. E essas coisas, essas propostas de Deus, elas estão diante de nós e a nossa escolha, as nossas decisões serão determinantes. Nós não vamos entrar aqui na doutrina do fatalismo, não é? Porque não é o objetivo da lição, mas nós vamos compreender aqui que a palavra de Deus se posiciona contra o fatalismo, né? Jogando por terra essa ideia de que tudo está determinado por um rígido destino. Ah, Judas tinha que ser o traidor, alguém tinha que trair. Mas Judas entregou o seu coração ao diabo. Ele deixou o diabo influenciar o coração dele. Judas foi escolhido por Cristo como os demais apóstolos. Ele fez parte do ministério. Se você ler lá em Atos capítulo 1, os textos da escolha de Matias, os apóstolos são enfáticos ao dizer que Judas fez, ele diz assim, ele esteve conosco e ele fez parte nesse ministério. Infelizmente, ele se tornou Judas, né? Pastor Carvalho Júnior prega sobre isso, a síndrome de Judas. Judas, claro que o nome dele ficou estigmatizado como um estigma de traidor, né? Mas Judas não se tornou o Judas, o traidor, da noite para o dia. Foi uma síndrome, ou seja, um conjunto de fatores que foram tornando Judas no que ele se tornou até trair Jesus. Mas ele podia decidir diferente. Ele podia, inclusive, se arrepender depois de tudo que fez. Mas, infelizmente, ele fez uma escolha. E a escolha, de acordo com os que os textos bíblicos nos ensinam, o levou à perdição. A palavra-chave da nossa lição é responsabilidade. Responsabilidade. Hoje, nós vivemos uma sociedade que fala-se muito em liberdade. Todos querem liberdade. E nós precisamos aprender que liberdade exige responsabilidade. Não existe liberdade sem responsabilidade. Leitura bíblica em classe está em Ezequiel, capítulo 18, versículos 20 ao 28. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová. Não desejo, antes que se converta dos seus caminhos e viva. Mas, desviando-se o justo da sua justiça, e cometendo iniquidade, e fazendo conforme todas as suas abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado com que pecou. Neles morrerá. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel. Não é o meu caminho direito? A gente vai aprender que isso aqui é uma pergunta retórica. Não são os vossos caminhos torcidos? Também é uma pergunta retórica. Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo impiedade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Mas, convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu, e praticando o juízo e a justiça,
conservará este a sua alma em vida, pois quem considera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. Apocalipse nos ensina, em algumas situações, que nós precisamos ser fiéis até a morte. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, é claro que na onisciência de Deus, Deus sabe quem se perderá e quem será salvo. Na sua onisciência, Deus sabe disso. Só que a onisciência não é um ato decretivo de Deus. Não é um ato decretivo de Deus. Nós precisamos manter a nossa comunhão com Deus e, na manutenção da nossa comunhão com Deus, nós mantemos também a nossa salvação. Nós nos mantemos inseridos no processo de salvação. Então, tanto é possível que o justo se corrompa, como é possível que o ímpio se converta. Basta uma mudança de atitude. Basta uma mudança de atitude. Uma mudança de atitude do justo para cometer a justiça pode levá-lo a morrer e perder a sua alma, morrer na sua iniquidade, e uma mudança do ímpio, passando a fazer o bem, praticar a justiça, pode levá-lo à salvação a partir da prática da justiça. Uma coisa é certa, Deus está dizendo aqui no texto, isso é muito claro. Se o justo começa a cometer impiedade, ele morrerá na sua impiedade e a sua justiça não será lembrada. Por quê? Porque a Bíblia diz, Salomão escreveu em Provérbios, que é melhor o fim das coisas do que o início delas. Não basta começar bem, a gente tem que terminar bem. Agora, se o ímpio se converte e morre na sua justiça, ele será salvo e não se lembrará da sua impiedade. Então, a medida de Deus é justa. Perceba que a medida de Deus é justa. Não, Deus não está sendo injusto por não se lembrar da bondade do justo se ele se desviar e morrer na sua iniquidade. Deus não está sendo injusto com ele, porque Deus está tratando com ele de acordo com aquela decisão que ele resolveu tomar. Assim como Deus está sendo mais do que justo, bondoso com o ímpio que se converte de não lembrar da sua impiedade. Por quê? Porque Deus lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Ele perdoa os nossos pecados e dos nossos erros não se lembra mais. Vamos aos comentários da nossa lição. Na introdução da nossa lição, o nosso comentarista deixa claro que os pais, era um dito que havia no meio de Israel, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Com base neste ditado, o povo que estava na Babilônia dizia que estavam sendo punidos por causa dos pecados de seus antepassados. Existe sim o que nós chamamos de consequências geracionais. É importante nós pensarmos nisso aqui. Consequências geracionais. Consequências geracionais. O que é isso? Existem algumas falhas que eu cometo que podem alcançar a minha geração inteira. Ou, deixa eu mudar, né, a expressão. Eu posso cometer algumas falhas. Esse negócio de existem algumas falhas que eu cometo, né? Fica um trem profético, assim, de forma negativa, né? Eu posso cometer, todos nós podemos cometer algumas falhas, que as consequências delas se perpetuam por toda a nossa geração. E isso não é o que algumas pessoas tratam hoje, e nós vamos falar sobre isso aqui já já, de maldição hereditária. Não, é uma consequência. O meu avô cometeu uma falha que acabou trazendo uma consequência sobre toda a nossa geração. O problema que se perpetuou. Quer ver um exemplo bíblico para isso? Ismael, o filho que Abraão teve com Agar,
que era serva de Sara. Olha, trouxe uma consequência que dura até hoje. Dura até hoje a guerra entre Israel, entre judeus e palestinos. É uma consequência que dura até hoje. E vai se arrastar até Deus restaurar Israel lá próximo ao milênio, depois da grande tribulação. Consequência geracional. Não é maldição hereditária. Foi um ato, há milhares de anos atrás, que trouxe uma consequência, ok? Agora, cada um é responsável por si, e é o que nós vamos ver na lição de hoje. A Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo, se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Na lição de hoje. Primeiro ponto, sobre a máxima usada em Israel. Nosso comentarista vai deixar claro aqui que é uma máxima equivocada. E aí, ó, é o que nós acabamos de falar aqui, ó. A maldição hereditária só permanece quando os filhos continuam nos pecados dos pais. O próprio Deus diz assim, olha, eu visitarei a maldade dos pais nos filhos sobre a quarta geração daqueles que me aborrecem, daqueles que me aborrecem. Uma vez em Cristo, a Bíblia diz que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Daqui a pouquinho nós vamos tratar, além de tratar dessa questão das consequências geracionais, nós vamos tratar de uma outra situação importante dentro dessa visão de maldição hereditária. Claro que para aqueles que não servem a Cristo, existem maldições que vão passando de uma geração para outra. Mas aqueles que se entregaram a Cristo, as maldições foram quebradas. Aquele que está em Cristo,
Nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Segundo parágrafo, Jeremias e Ezequiel trataram do assunto. Tanto Jeremias quanto Ezequiel foram usados por Deus para combater esse tipo de coisa. O nosso comentarista deixa claro que essa parte da profecia anuncia a restauração de Israel e de Judá e contempla o futuro glorioso da nação de Israel. Jeremias deixa claro, no capítulo 29, depois dos capítulos 30 ao 33, Jeremias deixa isso claro. O próprio Ezequiel deixa claro que Deus iria restaurar a nação, toda a nação de Israel seria restaurada. Aquele cativeiro, o que acontece ali? Os cativos estão na Babilônia. E ao invés de se arrependerem e pensarem, nós também falhamos, nós cometemos falha. Daniel fez isso. Quando a gente lê Lamentações, capítulo 5, Jeremias faz isso. Jeremias não havia pecado, mas ele assume o pecado. Ele diz, ai de nós porque pecamos, caiu a coroa da nossa cabeça. Daniel assume o pecado da nação como se ele tivesse praticado o pecado. E ele ora diante de Deus, pedindo a Deus que restaure a nação. Agora, os cativos na Babilônia começam a se desculparem, como se eles não tivessem responsabilidade pela situação que estava acontecendo. Eles começam a se desculpar, dizendo, os nossos pais que pecaram, e nós é que estamos pagando por eles. Ou seja, eles não assumem uma posição de arrependimento. Toda pessoa que busca culpado, que busca responsáveis pelos seus atos, nunca assume uma posição de arrependimento e, sobretudo, uma posição de mudança. Porque o primeiro passo para a pessoa mudar e para o arrependimento é reconhecer que ela cometeu uma falha. Se a pessoa não reconhece essa falha, isso quer dizer que ela não vai se arrepender. Então, Deus trata, tanto através de Jeremias quanto através de Ezequiel, Deus trata esse problema, mostrando que Israel seria totalmente restaurado. Terceiro parágrafo do primeiro ponto, o problema em nosso tempo. Então, nós temos uma turminha hoje aqui, que ensina sobre a doutrina extravagante da maldição hereditária. E o nosso comentarista nos coloca ainda que aqueles que são uma nova criatura, as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. Nós já citamos esse texto aqui, que é 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo 17. Duas coisas são importantes nós pensarmos aqui, nesse ambiente onde nós já falamos aqui que às vezes existem consequências geracionais e não maldição hereditária. E outras duas coisas são importantes serem tratadas e eu faço isso de forma rápida aqui. Às vezes, existem problemas que passam de uma família para outra, de uma geração para outra, não como uma maldição hereditária, mas como o que nós chamamos de herança psicológica. Herança psicológica. E hoje nós já tratamos disso de forma científica. Outra coisa importante é que nós também podemos cometer o que nós chamamos de vícios de repetição. Vícios de repetição por crenças enraizadas. Aí eu vou citar novamente o curso da doutora Naira, que vai nos ajudar a entender isso aqui. Mas vamos lá, um breve relato sobre isso. O que é uma herança psicológica? Geralmente, aquilo que nós mais detestamos nos nossos pais, nós seremos levados a praticar também. Porque foi uma herança psicológica. O nosso inconsciente se acostumou com aquilo. Isso é científico, tá ok? Estou falando de nada místico aqui. Não é claro que o ambiente aqui não é suficiente para nós tratarmos disso. Mas nós já tratamos isso hoje em psicologia, psiquiatria,
faz a análise disso aqui, nós tratamos disso. Eu sou terapeuta, então nós tratamos isso, né? Na terapia, como terapeutas, a gente faz essa análise dessas heranças psicológicas que o nosso inconsciente absorve e que nos leva a cometer esses vícios de repetição. É muito comum a gente identificar, puxa vida, eu estou cometendo um erro que meu pai cometia, que eu detestava. Eu já me vi nessa situação. E nós precisamos identificar isso, ter autorresponsabilidade, autoconsciência e lutar para evitar isso. É simples, nós precisamos entender, o autoconhecimento é muito importante nessa situação. Porque quando eu entendo como eu funciono, como a minha memória, como a minha mente funciona, eu consigo trabalhar as mudanças que são necessárias em minha vida para que eu não seja influenciado por essa herança psicológica e esses vícios de repetição. Então, uma das coisas magníficas para a nossa vida, e repito, curso da doutora Naira, a plataforma da Academia de Pregadores, curso sobre inteligência emocional, nos ajuda a conhecer a nós mesmos, entender como nós funcionamos. Né? É como um equipamento, né? Você compra um equipamento e lá vem o manual daquele equipamento, para você aprender a operar aquele equipamento. Nós não nascemos com um manual, até porque seria impossível, porque nós vamos sendo influenciados a partir da nossa vivência. Só que quando nós chegamos à idade adulta, pelo menos, nós precisamos desenvolver a inteligência emocional e, dentro da inteligência emocional, desenvolvemos o autoconhecimento e, após o autoconhecimento, a autorresponsabilidade. Entendemos como nós funcionamos, a fim de que nós consigamos alcançar as mudanças necessárias para que a gente funcione da melhor maneira possível. Então, no nosso tempo, nós temos um problema grande aqui, e que a nossa geração tem sido impactada por esse problema. O problema da herança psicológica e dos vícios de repetição por crenças enraizadas. São crenças que nós recebemos desde a nossa infância. E, às vezes, de forma inconsciente, sem perceber, essas crenças vão se enraizando em nós e nos leva a ter algumas atitudes. Repetição de atitudes errôneas dos nossos pais, dos nossos avós, porque os nossos pais também herdaram dos nossos avós algumas crenças limitantes que foram enraizadas e produziram vícios de repetição. Uma coisa é certa, é importante entendermos que, se estamos em Cristo, somos nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O que você é hoje não é por causa de uma maldição hereditária. Pode ser, sim, uma herança psicológica e pode ser vício de repetição por crenças enraizadas, mas que deve ser trabalhado a partir do desenvolvimento da inteligência emocional, do autoconhecimento, da autorresponsabilidade, a fim de que a gente mude e se torne a cada dia uma pessoa melhor. Segundo ponto da nossa lição, sobre a salvação para todos os seres humanos. Primeiro parágrafo, a esperança para o pecador, a vontade de Deus. E se é a vontade de Deus, deve ser também a nossa vontade. A vontade de Deus é que todos os seres humanos cheguem ao conhecimento da verdade. É que todos os seres humanos se salvem. Vocês já perceberam que tem pessoas que gostam de pôr os outros no inferno? Eu prefiro pôr no céu. Ah, pastor, será que fulano de tal foi salvo? Não sei. A salvação é entre a pessoa e Deus. Mas eu prefiro pensar que aquela pessoa, na hora da morte, conseguiu se arrepender e alcançar a salvação. Tem gente que fala, pastor, mas assim fica fácil demais ser salvo, né? Irmãos, nós precisamos entender que a salvação produzida em nós pelo Evangelho não é só para nos colocar no céu. Para mim, a salvação é maior do que isso. Que isso, pastor, tem algo maior do que ir para o céu? Tem, a vida com Deus. A vida com Deus aqui e agora, o céu é só o resultado. O céu é uma consequência da nossa vida de comunhão com Deus. Nós trabalhamos em espiritualidade cristã. Tem gente que vai perder a salvação porque está lutando para ser salvo. Na verdade, ele não está lutando para ter comunhão com Deus, ele está lutando para ser salvo. A nossa luta deve ser para desenvolver e manter a nossa comunhão com Deus. E a nossa comunhão com Deus produz a salvação. Pronto. Ser crente não é só para escapar do inferno
ou só para desfrutar das delícias do paraíso. Ser crente é muito mais do que isso. Ser salvo em Jesus é desfrutar da comunhão com Deus aqui e agora. O próprio Jesus disse isso aos apóstolos, gente. Um dia os apóstolos deu nele umas doidas lá, que dava neles de vez em quando, né? E eles falaram: Jesus, nós deixamos tudo para te servir. O que nós vamos ganhar com isso? Jesus falou: aquele que deixar pai, mãe, irmão e irmã para me servir, receberá comprovações. Ele não nos livrou das provações. Receberá comprovações 100 vezes mais aqui na terra. E, por fim, a vida eterna. A salvação é algo que deve ser projetado na nossa vida agora. Não é só para o futuro, é agora, neste momento. Ser crente é mais do que ser livre do inferno, ou mais do que ter um direito de desfrutar das delícias do paraíso. Ser crente é ter uma vida com Deus, e isto não tem preço. Viver com Deus, aqui e agora, deve promover satisfação pessoal na nossa vida. Segundo parágrafo do segundo ponto, refutando um pensamento fatalista. Então, Deus vai proibir Israel de usar esse dito popular, porque a responsabilidade é individual. O profeta Ezequiel fecha a porta do fatalismo do imaginário popular do povo de Judá e dos exilados da Babilônia. Então é como se ele estivesse dizendo assim: nós estamos sofrendo aqui por culpa dos nossos pais, nós não temos responsabilidade. Não, eles têm. Eles estavam sofrendo, estavam ali no cativeiro e estavam dando crédito a falsos profetas. Então, eles tinham a sua própria responsabilidade. Esse fatalismo exacerbado, esse calvinismo fatalista, que nem Calvino afirmou esse negócio desse jeito, está totalmente equivocado. Nós sabemos muito bem disso, já tratamos disso no início da nossa aula. Duas situações específicas. Nós temos aqui duas situações. O profeta vai explicar com clareza os oráculos divinos sobre a relação de Deus com os seres humanos, e ele vai dizer: se o pecador abandona a vida cheia de pecados, todo tipo de maldade e iniquidade se volta para Deus, tal pessoa é perdoada e vai viver, não morrerá. Mas, pelo contrário, se o justo também se desviar da sua justiça e cometer injustiça e iniquidades, ele vai morrer na sua própria iniquidade. Então, os exilados, os filhos dos exilados nascidos na Babilônia deveriam buscar a Deus. A exemplo de Neemias, por exemplo. Por exemplo, foi boa, né? A exemplo de Neemias. Neemias nasceu na Babilônia, mas ele buscou a Deus e buscou promover a restauração. Terceiro e último ponto da nossa lição, sobre a reação de Israel. Uma pergunta retórica. Deus faz a pergunta retórica para ele, que nós citamos aqui. Não é a minha justiça não é verdadeira? Ouvi, ó casa de Israel, não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? Deus faz duas perguntas retóricas. E a pergunta retórica é a pergunta que a própria pergunta já traz a sua resposta. Então, o caminho de Deus é reto e o caminho do ser humano é um caminho tortuoso. Sobre a justiça, nós já tratamos aqui na lição de número 6. Na lição de número 6, tratamos sobre a justiça divina. Então, a justiça é retribuir a cada um conforme as suas obras. Então, este atributo é manifesto no castigo. Este atributo é manifesto no castigo do pecador e na premiação do justo. E o terceiro parágrafo da nossa lição, o arrependimento. O arrependimento gera o perdão de Deus. Deus é justo e misericordioso. A retribuição ao pecador contumaz vem
depois de muitos anos de apelo ao arrependimento, sem a resposta do povo. O comentarista ainda nos coloca que todos precisamos de arrependimento e buscar o perdão de Deus e não acusar o próprio Deus. Nós precisamos desenvolver, como eu já disse aqui, a autoconsciência e a autorresponsabilidade. Não é culpa de Deus, não é responsabilidade de Deus, é a nossa responsabilidade. Nós temos que ter essa autoconsciência e essa autorresponsabilidade. Buscarmos o perdão de Deus, mudarmos de atitude para alcançarmos a graça de Deus sobre a nossa vida. Por quê? A responsabilidade é sempre individual. Não importa o que nos influencia. Nós temos uma responsabilidade individual diante de Deus. Que essa seja a minha e a sua convicção e que nós trilhemos o caminho da justiça de Deus para a glória do seu nome. Deus te abençoe, grande abraço e até a aula da semana que vem, em nome de Jesus.